Este vídeo é para solidificar ainda mais aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho. O Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, Evangelho, trata-se da morte e ressurreição. Da morte do pecador na morte do Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição desse pecador juntamente com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. É ali que ganhamos vida eterna. Em 1 João 5,11, o testemunho é esse que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, a vida eterna está na presença, na realidade espiritual da vida de Cristo no interior desse que foi salvo da condenação do pecado, quando ele creu na sua morte para o pecado juntamente com Cristo. É uma questão de fé. É uma questão de saber para poder crer. E esta convicção é dada pelo Espírito Santo. Tem pessoas que dizem ainda, tudo bem, eu sou salvo, mas eu posso perder essa salvação. Que Salvador é esse? Que não sustenta esse que foi salvo por essa salvação que ele concedeu gratuitamente a esse que de maneira nenhuma poderia ser salvo. Mas agora ele foi salvo do pecado, da condenação e da perdição eterna. Cristo tornou no interior dessa pessoa plena salvação, porque ele é a salvação. Quando Gálatas 2,20 diz, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim, é um viver agora unido a Cristo, unido a esse Salvador, esta salvação. Em Judas 24, a palavra do Senhor diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar imaculados diante da sua glória. Ele é poderoso para nos guardar. É a questão de viver pela fé. Agora, nós não podemos ter essa interpretação de que, eu já fui salvo, então posso viver no pecado, porque não vou perder a salvação. Só de estar pensando assim já identifica uma vida que ainda não foi salva. Uma pessoa dizer, eu vou continuar nos meus vícios, porque eu já fui salva. Eu vou continuar no pecado, porque eu já fui salva. É porque essa pessoa nunca, jamais experimentou Cristo no seu interior. Porque Jesus Cristo, a vida de Deus, que é a salvação, é Cristo, ela é santa. Ela é obediente ao Pai. Ela é submissa ao Pai. E cada dia mais há um progresso na sua vida de mais de Cristo e menos de nós. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu disse Romanos 6, versículo 1 e 2, e Romanos 6, 14. Romanos 6, 11. Não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. E a graça é uma pessoa. É Cristo que se manifestou cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Agora, tem textos maravilhosos nas Escrituras.
Primeiro, também eu preciso saber que eu fui o aceito pelo Salvador. Não foi eu que o aceitei. Aí que está tanta gente crendo que ainda perde. Por quê? Porque a pessoa crê que é ela que aceitou o Salvador. Isso é inseguro. Isso não traz confiança mesmo. Hoje, essa pessoa pode pensar que está perdida, amanhã está salva. Não, de maneira alguma. Mas quando nós sabemos que é Deus que nos conduziu, Deus o Pai que nos conduziu ao Filho na cruz, e esse Filho, Jesus Cristo Salvador, nos aceitou. Quando ele nos aceitou, ele nos regenerou, ele nos levou à morte e à ressurreição. Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha que textos maravilhosos é esses. No livro de João capítulo 10, versículo 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Nossa vida eterna não é conquistada e nem merecida. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Aqueles que forem salvos, que ganharam a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que perde a salvação é o descrente. Essa salvação mequetrefe, que não é a salvação do Salvador Jesus Cristo, é uma salvação de estar numa igreja, de ter deixado pecados e agora está congregando. Quem sabe passou por um batismo, pelos cerimoniais daquela denominação, mas se não passou pela cruz, e ali na cruz foi que Jesus nos aceitou, o Salvador nos aceitou para fazer de cada um de nós, ao invés de perdido, achado, ao invés de mortos para Deus, agora vivos para Deus, ao invés de irmos para o inferno, agora estamos indo para o céu. Nós não éramos da família de Deus, mas fomos feitos famílias de Deus. Cristo é nossa vida e nosso irmão mais velho. E ele é o sustentador, ele é poderoso para nos guardar. Nós não conseguimos nos guardar, reguardar, para não perder a salvação. Se fosse esse caso, já perderíamos. Mas quem nos sustenta é aquele que nos salvou, é aquele que habita em nós. E ainda é maravilhoso esses textos das Escrituras. É necessário nascer de novo e é necessário que o nosso nome esteja no livro da vida. Em Apocalipse 21, versículo 27, a palavra do Senhor diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Vive uma vida contaminada, mas já só fui salvo. Não foi não. Não foi não. Está enganado. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Seu nome já foi escrito no livro? Como pode Deus e ele que coloca o nosso nome no livro da vida e agora vai apagar? Capítulo 20, versículo 15. O que a palavra do Senhor diz? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E ainda Apocalipse capítulo 3 nos dá segurança. Apocalipse 3:5.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que maravilhoso, que segurança. A segurança é a vida de Cristo no nosso interior. E aquele que tem a vida de Cristo no seu interior tem uma vida não mais viver no pecado, na prática dos próprios vícios, pecados, miséria, usando o seu corpo não para a santidade, entregando os seus membros ao pecado e achar que mas eu não vou perder a salvação. Não perde, mas é que nunca teve, jamais foram alcançados pelo Evangelho, que é gratuito, que é pela graça, é o amor de Deus em Cristo que o atraiu e fez dessa pessoa de um perdido um achado, de uma nova criatura, porque ele está em Cristo e Cristo está nele. 2 Coríntios 5,17. E agora Cristo está nele, por quê? Porque foi ressuscitado juntamente com Cristo. Em Filipenses 4:3, a palavra do Senhor diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Agora entra o nosso assunto, cujos nomes se encontram no livro da vida. Quando o nosso nome é registrado no livro da vida? Quando cremos pela fé que ele nos deu. Até isso ele patrocinou. Levou-nos ao arrependimento. Também patrocinou esse arrependimento. E nos conduziu para uma vida nova. Cristo é a nossa vida. Amém?